do nosso Cearazão. Professor Gilson, lá de Crateús. Professor, como é que o senhor chegou aqui no Valparaíso, professor? Então, eu vim ainda quando criança, né, com meus pais, no ano de 1990. Meu pai, na verdade, veio um pouco antes. Ele veio trabalhar aqui em Brasília, na construção civil. Em 1990, ele trouxe a família, né? Aí veio a família toda. Moramos aqui no setor de chácaras, no ano de 1990. Em 91 nós mudamos para Santo Antônio Descoberto, ficamos até 92, meados de 92 por lá. Voltamos para o bairro Céu Azul, nesse meado de 92, e de lá estamos até hoje. Céu Azul. Céu Azul. Céu Azul é o maior colégio eleitoral de Valparaíso, né? É o maior. Já quiseram até emancipar o Céu Azul, ou é impressão minha? Assim, eu já ouvi alguns comentários sobre isso, né? Mas acho que não... Gente, o professor Gilson, ele é um dos defensores dos direitos das crianças e dos adolescentes e dá palestra nas escolas, né, sobre esse assunto. E nós estamos no mês de maio. Mês de maio é conhecido como o Maio Laranja, que é o mês de combate ao abuso sexual e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E a nossa primeira pergunta, professor, é o que é o mês laranja? O que quer dizer mês laranja? O Maio Laranja. Maio Laranja. Pois bem, exatamente. O Maio Laranja, ele tem como base uma data, 18 de maio, que foi ontem, inclusive, né? Ontem, perfeito. 18 de maio se tornou o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, tá? É lei. A lei federal. Lei federal, exatamente. É uma lei que já tem até algum tempo. Antes de chegar na data desta lei, eu quero contar sobre todas as lutas que trouxeram até esse 18 de maio que realmente gerou isso, né? Essa data. Exatamente. Ainda lá no ano de 1973. 73? 73. Está fazendo 50 anos agora, inclusive, né? Fez 50 anos ontem, né? 1973. Ocorreu um crime bárbaro, infelizmente, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Uma menina de 8 anos chamada Araceli. Ela foi raptada, foi violentada, abusada e infelizmente assassinada por algumas pessoas lá da região, né? Essas pessoas, o que se sabe é que eram da alta sociedade lá, né? Tem até nomes dessas pessoas, só que nunca ninguém foi culpabilizado por isso. Infelizmente. Mesmo tendo os nomes dos algozes? Sim, porque eram pessoas da classe alta do Espírito Santo que infelizmente deram um jeito de fugir das penas, né? Meu Deus! E infelizmente ficaram impunes até hoje, né? Não sei se são vivos ainda ou não, mas ficaram impunes, infelizmente, né? Esse crime foi tão bárbaro, pastor, que eles jogaram o corpo da criança nos matos lá, e é importante que a gente fale isso, até para que o público saiba o quanto foi grave isso e o quanto foi bárbaro realmente. Eles chegaram a desfigurar o rosto da criança depois de assassinada com ácido. Meu Deus! Para que não se reconhecesse o corpo, né? E como na época era difícil de reconhecer o corpo, não era como hoje em dia, né? Dificultava realmente, né? Então foi muito bárbaro. Repercutiu bastante esse crime na época e repercutiu sem redes sociais, né? Diferente de hoje em dia que repercute muito mais fácil, rápido, né? O crime repercutiu bastante. E aí de lá para cá vieram-se várias lutas pela garantia de direitos e contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Crianças e adolescentes, até o século passado, nos séculos anteriores, elas eram consideradas praticamente adultas em miniatura. Muitas vezes crianças casavam com outros adultos, crianças eram usadas sexualmente de todas as formas. Sabemos de várias histórias de tempos atrás aí, onde pais usavam as próprias filhas, isso sexualmente também, né? Onde gerava-se inclusive filhos nas próprias filhas,
né? Então, assim, essa história de crimes e abusos contra crianças e adolescentes é muito antiga, né? Isso data, inclusive, desde a época da colonização do Brasil, né? Isso é coisa antiga, né? Muito antiga, muito antiga. E aí, esses crimes vieram repercutindo a partir dos anos 70, né? As lutas pela garantia de direitos também vieram cada vez mais ganhando força. Quando foi lá nos anos 2000, mais particularmente no ano 2000 mesmo, em maio de 2000, instituiu-se a lei que cria o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Está fazendo agora, nesse mês, fez ontem, inclusive, 23 anos da campanha. Tá? A campanha de combate ao abuso e exploração sexual fez 23 anos ontem, que ela é de maio de 2000. 2000, certo. Foi instituída exatamente no dia 18. E exatamente para lembrar essa data desse crime terrível que nós começamos contando aqui, lá de 73. Tá? E aí de lá para cá já são 23 anos de campanha. Essa campanha a cada ano ganha mais corpo, ganha mais notoriedade. Ainda bem que as escolas cada vez mais entendem a importância disso e cada vez mais participam disso. E a campanha e o mês, resolveu se instituir um mês com a cor maio laranja o ano passado, se tornou lei também. Aí se tornou lei do maio, que cria o maio laranja, que é o mês todo para a campanha, tá? Antes dessa lei, inclusive, é importante a gente deixar citado aqui que em 2019 eu tive o prazer de contribuir para a criação de uma lei municipal que cria a Semana Municipal de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes também, tá? Essa lei ela foi escrita pela vereadora professora Eleni, importante a gente deixar registrado isso, né? Mas eu tive o prazer de contribuir para a criação dessa lei, né? Então nós temos essa lei municipal que cria a semana, né? A semana que engloba exatamente... É uma semana de palestras, informações... Isso, exatamente. Então, assim, existe a lei do Maio Laranja, né, que foi de 2022, né, que é uma lei nacional, né? Fora isso, nós temos a lei municipal, que cria a semana, que engloba o 18 de maio. Nessa semana de agora, nós ficamos de 15 a 19 de maio, inclusive iniciamos na segunda-feira, com audiência pública, né? Câmara. Isso, na Câmara, uma audiência que foi muito boa também, que repercutiu bastante, deu assim, uma certa notoriedade, teve bastante participação da comunidade escolar, dos professores, diretores, foi muito boa, tá? E aí, depois disso, nós tivemos várias palestras nas escolas. Na quinta-feira, que foi ontem, nós tivemos uma grande caminhada no bairro Céu Azul, caminhada com muita participação mesmo, participação de escolas, crianças de escolas próximas lá, comunidade, autoridades, muitas autoridades bastante gente, presentes, né? Bastante gente, né? Então, foi muito boa essa caminhada, né? Então essa foi a nossa semana que estamos encerrando hoje. Professor, uma curiosidade, gente, eu quero mandar um abraço para o nosso amigo João Paulo, que está nos assistindo, que é também nosso patrocinador, viu? Da Único Certificado Digital. Quer fazer seu certificado? Pessoa jurídica, pessoa física? Procure o João Paulo da Único Certificado Digital. Produção, dá uma olhadinha lá no meu retorno, confere lá o meu retorno. Gente, o Maio Laranja é o mês de combate à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Mas por que laranja? Por que não uva, nem massa? Por que laranja, professor? Então, laranja resolveu se escolher devido a ser uma cor leve, né? E aí, existe inclusive o símbolo desse mês, né? Que o símbolo é exatamente uma flor de girassol. Aí o maio laranja ficou a flor com as pétalas amarelas e o núcleozinho da flor laranja. Né? E aí por ser uma cor leve também, por a flor representar a simplicidade, a leveza da criança, né? A flor ela tem esse símbolo, né? Aí resolveu se instituir exatamente como um símbolo, inclusive ficou a partir de 2022 agora, com essa lei que criou o Maio Laranja, né? Aí teve
uma nota lá do Conanda, que criou também um símbolo como sendo a flor. Essa flor ela já era usada há bastante tempo, inclusive nas camisetas de campanha da gente, a gente sempre utiliza a flor, né? Então é mais por isso. Tá? Muito bem. O programa hoje recebe o professor Gilson, que fala de um assunto, inclusive recorrente, gente, que você que está nos assistindo precisa também estar alerta. Não só os adultos, como também as crianças. Essa questão, professor, da violência contra crianças, inclusive essas crianças aí criando esse terrorismo nas escolas. Professor, o século XXI aumentou esse tipo de violência ou o senhor acha que só está mais divulgado? Na sua opinião, o que está acontecendo? Olha, é notório que vem piorando um pouquinho essa questão das violências de uma forma geral, tá? Vem piorando por uma série de fatores, pelo menos assim eu acredito, né? E no que eu estudo, assim, eu resolvi inclusive me formar em serviço social também, estou concluindo o curso agora exatamente por me interessar por todos esses problemas sociais que acarretam o Brasil e por atuar na área já há bastante tempo, né? Então, assim, vem piorando sim, isso é notório, isso é fato, por uma série de fatores, por a população estar cada vez mais aumentando, pelos problemas sociais no Brasil que estão cada vez mais se agravando, né? Pela criminalidade que vem aumentando. Então, assim, é algo assim que precisam ser criados realmente políticas públicas que atendam com eficiência essas demandas da sociedade, que atendam com eficiência alguns programas de políticas públicas que realmente garantam os direitos da criança e do adolescente. Sabe uma coisa que eu costumo sempre dizer? É que a gente costuma falar muito de aumento da criminalidade, que para combater a criminalidade há que criar mais cadeia, mais polícia, isso e aquilo. E poucas pessoas falam em garantia de direitos. Isso eu sempre bato na tecla. Eu sempre falo, olha, não adianta a gente dizer vamos combater a criminalidade, vamos isso, vamos aquilo, vamos criar mais cadeia, vamos aumentar mais o efetivo policial. Não adianta a gente ficar fazendo isso se estamos somente enxugando o gelo. Se a gente não atingir o mal pela raiz, não é combater a criminalidade antes dela gerar o ser violento realmente, com garantias de direitos para crianças e adolescentes, para que essas crianças não se percam para a criminalidade. Se a gente não fizer isso, vamos só ficar enxugando gelo. Aí pode aumentar mais o efetivo policial, pode criar cadeias que não vamos dar conta, infelizmente, né? Então é o recado que eu deixo aqui, recado para a sociedade, para as autoridades, para todos. Vamos focar na garantia de direitos de crianças e adolescentes. Vamos cuidar para que nossas crianças e adolescentes não se percam para as drogas, para a criminalidade. Por exemplo, quando você diz garantia dos direitos da criança e do adolescente, o que efetivamente hoje a gente pode exemplificar para o nosso público que nos assiste? Cara, tá, direito. Que direitos essenciais hoje a gente pode exemplificar para quem está nos assistindo? Por exemplo, um direito que o senhor acha que tem que garantir para que esse quadro seja revertido? Um direito. O principal deles é educação básica de qualidade. Isso é fato. Isso aí sem uma educação básica de qualidade, realmente a gente não vai andar nos outros direitos, né? Uhum. Educação básica de qualidade, ter um desenvolvimento normal e com direito a lazer, né? A educação, educação, lazer, esporte, cultura, exatamente. É o que diz, inclusive, o artigo 4 do ECA, né? Uhum. O artigo 4 que, inclusive, fala que é dever de todos garantir com absoluta prioridade os direitos referentes à vida, saúde, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, né? Então, rapaz, o homem estudou mesmo ECA, hein? Eu estudo isso já há bastante tempo, viu, pastor? Então, assim, nós precisamos garantir isso e que a criança não sofra violências.
Esse é o principal também, um dos principais, né? Além de ter o direito à educação, que ela não sofra violência, porque as nossas crianças hoje em dia elas sofrem muitas violências de várias formas e a comunidade às vezes não fica sabendo. E essa violência é que gera o ser violento, tá? Eu costumo sempre dizer, pastor, que o dito criminoso, o dito bandido aí, ele não surge de uma hora para outra. Ele não é no instalar de dedos que, quer saber, eu vou cometer um crime. Tem todo um histórico, né? Tem todo um processo. Ele vai se formando e é desde criança, sofrendo várias violências, sofrendo vários abusos. E ali ele vai indo, crescendo naquele meio de violências, no meio de drogas, no meio de abusos, e vai crescendo com aquela realidade e só tem aquilo como realidade. O que a gente pode esperar de uma pessoa dessa? Vai se tornar um ser no meio da violência também. Ele vai replicar a violência. Vai cair no uso de drogas. Disse que o abusador também, e aí falando no caso de abuso, o abusador geralmente ele foi abusado, né? E ele se torna um abusador. Quando se fala em direito, e aí se fala em cuidar das crianças, eu quero uma curiosidade aqui, porque, gente, esse é um assunto inclusive polêmico. Numa sociedade hoje que não tem mais limites, eu queria fazer uma pergunta para o senhor bem polêmica agora. Vamos mexer aqui o caldo, polemizar, né? Quero mandar um abraço para o nosso amigo Hélio Eustáquio, da Casa de Vida Eventos, que é também um grande parceiro do programa Palavra Franca, e está sendo nos assistindo aí. O Hélio, a Tereza, a Lindalva, a do Carmo. Gente, um abraço aí para todo o pessoal aí, lá da minha amiga Lindalva, viu, gente? Um abraço. Bom, a questão dos direitos humanos, professor Gilson, e aí tá. Qual é o limite? Direitos humanos e o direito de educar que o pai tem. Por exemplo, até que ponto estamos uma violência e até que ponto a gente está educando. Por exemplo, nós que somos de uma geração um pouquinho mais conservadora, né? A gente foi criado com certos limites que os pais hoje não estão dando. Aí eu quero perguntar para o senhor, você também foi conselheiro tutelar, né? Isso. Tá. Qual é essa linha de divisão entre a educação e a violência? Qual é a linha aí que divide aí os dois? Ok, veja bem, daqui a pouco a gente pode inclusive falar um pouquinho dessa minha história até chegar no conceito tutelar, nos projetos sociais e tudo mais, tá? Mas veja bem, uma coisa que as pessoas costumam não entender direito. Os direitos de crianças e adolescentes, que são os direitos humanos de crianças e adolescentes, eles não existem para atrapalhar a educação dos filhos. Tá aí, gente, primeira coisa que eu acho que tem que ser explicado, viu? O direito das crianças e dos adolescentes não é para atrapalhar a educação. Anota aí. Não é. Então, quando às vezes o pai diz assim, hoje eu não posso nem educar meu filho porque a lei não permite que eu faça mais isso ou aquilo. Mas espera aí, a lei ela não existe para atrapalhar a educação dos filhos. A lei ela se preocupa com a garantia de direitos, que a criança seja educada assim, com uma certa equilíbrio, né? Certo equilíbrio, exatamente, essa é a palavra. Porque antes, quando não existia a garantia de direitos, e é exatamente por isso que vieram-se várias lutas pelas garantias de direitos, as crianças eram educadas praticamente sendo espancadas, eram colocadas de castigo em cima de pedra, em cima de caroço de milho, que são coisas que não, assim, hoje em dia não são tão usuais e realmente a lei ela não tem por que permitir essas educações tão incisivas. Tá mais para tortura isso. Exatamente. Mas você sabe que era essa a realidade. Sim. Quem nunca foi pro cantinho do pensamento em cima dos caroços de milho, né, gente? Pois é. Você sabe que, inclusive, os pais, quando davam uma surra de cipó, a surra de cipó era para deixar os vergalhões que ficavam durante o ano todo. É verdade. Né? Então, isso é praticamente tortura. Isso não é educação. Né? A educação de antigamente utilizava-se muito de tortura, né? Então algumas pessoas inclusive costumam dizer, e isso é muito controverso realmente. Sim. Polêmico, né? É polêmico e tem algumas pessoas que devem estar ouvindo aí que vão dizer, não, mas comigo funcionou, né? Bom, com uns funcionou, mas não com todos. Mas veja bem, pastor, esse funcionou
Até que ponto Até funcionou? que ponto, né? Até que ponto foi adequado? Até que ponto foi necessário? Por exemplo, eu não fui educado apanhando. E comigo também funcionou. Por que comigo funcionou sem estar apanhando? Eu lembro de uma palmada que eu levei do meu pai, uma chinelada de fato, né? Eu lembro de uma. Já depois que a gente Você é um privilegiado, rapaz. eu lembro de uma. Da minha mãe já foi um pouco mais. Minha mãe, ela pegava um pouco mais. Assim, também não foi tanto assim, não. Ó, eu aprendi a tabuada na base da palmatória, né? Não sei. A gente até queria saber se alguém que está assistindo, mais alguém aí aprendeu tabuada na base da palmatória? Na verdade, não só da palmatória, tinha também uns beliscões também, né? Mas hoje, voltando para nossa polêmica aqui, né? O senhor acha que hoje a coisa está muito solta e os direitos humanos que não querem atrapalhar a educação, eles estão para colaborar? Ou tem uma lenda aí que direitos humanos não é bem para defender os humanos direito? O senhor já viu essa polêmica? Sim, eu vejo o pessoal falando isso, mas eu não concordo com isso, eu não tenho como concordar com isso, e até assim, a minha formação, ela me leva a não concordar com isso. Como um assistente social, né, que estou concluindo a graduação agora, mais uma graduação, que é de serviço social, me leva a não concordar com isso, porque realmente os direitos humanos, eles são para todos, e eles têm que ser garantidos de fato. Quando a gente fala de direito humano, é qualquer direito básico e essencial do cidadão, qualquer mesmo, seja qual for o direito que você pensar, é um direito humano, tá? Então, assim, não é que os direitos existam para atrapalhar ninguém. Voltando à questão da criança, não existe para atrapalhar a educação, não existe para... A preocupação das garantias de direitos são com os atos exacerbados, os atos violentos, as ditas educação de forma violenta, que não deve ser aceito de forma nenhuma. Então, a preocupação das leis é com isso. Não é com o pai tá educando, o pai pega o filho e coloca de castigo, retira o celular, proíbe que ele vai na casa do amiguinho, proíbe que ele vai jogar bola. Isso é um castigo natural e normal de qualquer educação de filho, né? Agora, de castigo no quarto escuro. Já é um pouco de tortura isso aí, né? O quarto escuro. Não, o quarto escuro até leve, professor. Tem umas coisas mais pesadas. Não, eu comecei com o quarto escuro, que pode ser até leve realmente. Né? Tem umas coisas mais pesadas. Mas tem coisas muito mais pesadas. Porque assim, quando a gente parte para essa questão de que os pais querem educar de qualquer jeito, a gente começa a falar de espancamento. A gente começa a falar de violências. Entendeu? Isso tem que parar, isso aí não é legal. Pois então a gente começa a falar disso. E aí muitos pais, infelizmente, utilizam-se dessa desculpa para dizer que não conseguem mais educar os filhos, mas a verdade é que as famílias estão muito desestruturadas. A verdade é essa, as famílias estão cada vez mais desestruturadas, e aí utilizam a lei como desculpa. Eu não consigo educar meu filho porque a lei não permite que eu eduque, que eu coloque de castigo ou isso ou aquilo. Não é verdade, a lei ela não está atrapalhando. A verdade é que a família está desestruturada e os pais não têm o mínimo controle sobre os filhos. A verdade é essa, a verdade é que os pais não sabem o que os filhos estão fazendo na internet, os pais não sabem o que os filhos estão fazendo na rua, os pais não se preocupam com os filhos diariamente, os pais não se preocupam se o filho está indo para a escola ou não, os pais nem aparecem na escola para acompanhar o desenvolvimento escolar dos filhos. A verdade é essa. Tá? E é interessante falar, até porque há que se responsabilizar os pais, né? Porque a criança, há um provérbio que diz que educa a criança no caminho que ela deve andar, para que depois de grande ela não se desvie. E aí eu quero até abrir um parênteses aqui para falar na questão da violência contra a criança e adolescente, mas tem um assunto também muito recorrente, que é a questão do abuso sexual. Professor, ultimamente a gente tem visto muitos casos de abusos sexuais a criança. O que leva um cidadão, e aí, né, num país que a gente sabe que nós, os homens são minoria, né? As mulheres são maioria pela estatística do IBGE. Então, a gente sabe que esses adultos que têm lá suas fantasias sexuais, eles têm tanta opção de encontrar uma mulher e ter suas práticas. O que o senhor acha que leva um ser humano? E aí eu quero me lembrar aqui de alguns casos, né, que comoveram o país, né? No caso do Henri Borel,
que foi até criada uma lei, né? Calma O pai, no pai não, o padrasto, né? O padrasto, eu vi alguns dados do laudo, ele espancou aquele menino, né? Não foi uma queda. Tá, o que você acha que um adulto, primeiro, espancar uma criança até morrer, no caso do Henri Borel, mas o que também leva o adulto, na sua opinião, a ter práticas sexuais com a criança, meu Deus? Então, como nós estávamos falando lá no começo da nossa conversa, essa prática de abuso contra crianças e adolescentes é muito antiga. Tá? Ela, assim, pelo menos no Brasil, é desde a época da colonização, quando Portugal, inclusive, mandava as crianças para o Brasil para serem usadas sexualmente, para serem usadas como empregados. Era natural isso. E aí, de lá para cá, as pessoas acostumaram a usarem as crianças como adultos em miniatura. Sim. Era normal um adulto, e às vezes até de certa idade, lá para 50, 60 anos, casar com uma criança de 9, 10 anos. Isso era aceito. Isso era aceito e... Como era? Pera. Eu vi o prefeito lá da cidade, aqui do Espírito Santo, o cara com 70, casou com uma de 18, mais de 50 com a de 9, isso se passou no Brasil? Isso na época da colonização. Na época da colonização? Na época da colonização, as crianças eram usadas como objeto sexual. Que isso, gente? As crianças sempre, você pode olhar a história aí, as crianças sempre foram usadas como objeto sexual de fato, né? Tanto é que assim, muitos pais costumavam usar as próprias filhas sexualmente e geravam filhos nas próprias filhas. Filhos dos pais? Meu Deus. Isso existem várias histórias dessa forma. Existem várias. Absurdo, gente. Quando a gente começa a estudar a história realmente, história do porquê das garantias de direitos, o porquê essa luta já é antiga, nós começamos a assustar com certas coisas, assim como daqui a pouco nós vamos citar um pouquinho dos números atuais também, e a gente assusta com esses números. Algumas pessoas costumam acreditar, e quando eu chego nas escolas que eu costumo falar de alguns índices, alguns números, os professores até falam, não acredito que isso seja possível, mas é verdade. Então a história, ela sempre mostrou isso, que a criança, ela sempre foi considerada um adulto em miniatura. Começava a trabalhar desde os 7 anos, e isso é normal, inclusive para o público aí, muitos vão se identificar com isso, não, mas eu comecei a trabalhar realmente foi com 7, 8 anos, né? Mas que isso atrapalha a educação da gente também, não tem como negar, que atrapalha. Se a gente está focando em uma educação de qualidade para a formação das crianças e adolescentes, para a formação principalmente da criança, uma educação de qualidade, a gente tem que focar que ela não tem que estar trabalhando desde 7, 8 anos. Não tem. Isso era considerado normal. A criança trabalhar desde cedo, desde 7, 8 anos, a criança começar a se relacionar sexualmente, pelo menos nos 10, 11, 12 anos, que era quando começava a entrar na puberdade, já era normal se relacionar sexualmente também. Por quê? Porque a criança era considerada um adulto em miniatura. Era isso. E os pais consideravam os filhos como propriedade sua. Então os pais diziam, eu sou pai, eu sou dono, eu faço o que eu quiser. E não é bem assim. E não é bem assim. E isso até hoje em dia tem alguns pais que têm essa visão. Não, eu sou pai, eu faço o que eu quiser com o meu filho. E não é bem assim. Não, tem Nós limites. temos que considerar que a criança, ela é um sujeito de direitos desde o momento que nasce. E se ela é um sujeito de direitos, ela não deve ser propriedade de ninguém, nem dos pais. Os pais não têm aquele filho como propriedade. Os pais estão gerando uma pessoa para o mundo e não para si. Certo, muito bem. A criança que o pai está gerando, está educando, está formando, não é como um carro que vai ser sempre propriedade sua, pelo menos até acabar ou até ele vender. Então ele está gerando, está formando aquela pessoa para o mundo e não para si. Então os pais têm que ter essa visão. Então não é propriedade sua, não é porque é seu filho que você pode fazer o que quiser, que você pode abusar, que você pode espancar, que pode descontar as raivas. Isso é muito natural. Acontece. Sempre foi muito natural. Sempre foi muito natural, assim, pelo menos nesse século passado, agora, e agora nesse século também, dos pais chegarem estressados em casa e vão descontar as raivas nos filhos, do pai chegar bêbado em casa e vai descontar as raivas no filho.
Sempre foi algo muito natural, que não deve ser aceito. Ninguém deve aceitar. Até há pouco tempo existia um ditado de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, e deve se meter a colher, e as leis mostram isso, e devemos meter a colher também em abuso de direitos contra crianças e adolescentes. Não é porque é filho de tal pessoa, deixa ele se virar. Não, não deixa não. É obrigação de todos. O artigo 4 ele ainda diz que aliás, o artigo 18 do ECA ele diz que é dever de todos. Mas o artigo 4 ele também começa dizendo, é dever da família, da sociedade, da comunidade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade os direitos. Aí vem uma série de direitos. Sim. Né? Então, é dever de todos. De todos, né? Todos temos a obrigação de garantir os direitos. Se estamos vendo algum pai violar esses direitos, algum responsável violar esses direitos, é obrigação, a lei nos cobra que a gente denuncie. Tá? Até porque a omissão é crime também, né, omissão é crime também, omissão é crime, tá? Então sempre foi assim, pastor, desde que a história do Brasil foi colonizada de lá para cá, a criança sempre teve isso, sempre foi negligenciada, sempre foi negada os direitos, né? A educação não era garantida e só no século passado que a educação realmente começou a ser garantida de uma certa forma e de lá para cá ainda vamos aos poucos melhorando a educação de qualidade para crianças e adolescentes. Ainda hoje no Brasil não temos uma educação de qualidade de fato comparada a outros países desenvolvidos aí. O Brasil ainda não tem uma educação de qualidade, né? Então tudo isso nós temos que conversar a respeito das garantias de direitos, né? E das negligências com crianças e adolescentes sempre foi dessa forma. E aí vieram várias lutas para termos as garantias de direitos realmente para crianças e adolescentes, né? Essas lutas foram ganhando corpo cada vez mais. Nos anos 70 existia ainda o Código de Menores que não via a criança e o adolescente como um sujeito de direitos de fato, né? O Código de Menores ele se preocupava mais com a criança não estivesse nas ruas, a criança não se perder para a criminalidade, a criança cometer um crime vai encarcerada. Então o Código de Menores ele falava muito nisso, né? Então o Código de Menores ainda não considerava a criança realmente como um sujeito de direitos, né? E aí só a partir da Constituição Federal em 1988 e mais particularmente da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990 é que se olhou realmente para a criança e disse essa criança é um sujeito de direitos desde o momento que é gerada e ela precisa ter os direitos garantidos desde esse momento. Muito bem. Professor, você falou uma coisa interessante aí sobre números. E aí, primeiro eu quero perguntar para o senhor foi conselheiro tutelar. Como foi essa experiência aí de ser conselheiro tutelar? Então, foi ótima, foi gratificante e de lá para cá eu nunca deixei de atuar na garantia de direitos, né? A história até chegar no conselho tutelar, eu ainda comecei lá nos anos 90, ainda enquanto adolescente, a atuar em um grupo de teatro que ainda hoje existe lá no Céu Azul, inclusive um abraço para o pessoal do Vem Viver. Abraço, pessoal. Que é assim, um grupo assim, que eu tive o prazer de atuar durante muito tempo, da gente participar da fundação realmente como instituição, né? E aí em 2005, até um pouco antes disso, eu atuei em outros grupos de teatro lá para Brasília, outros projetos sociais para lá, mas a minha história é que... O senhor estava representando? Apresentando, eu cheguei a apresentar teatro assim, eu nunca me considerei um profissional de fato, mas eu gostava bastante, gostei bastante, cheguei a apresentar no Teatro Nacional, Teatro do Cine. Sério? Qual peça o senhor apresentava? Agora, deixa eu ver se eu lembro que eu apresentei uma peça espanhola, como que era o nome da peça? Nossa, isso já tem mais de 20 anos. Aí foi bem ali, né? Isso já tem mais de 20 anos. Agora eu não lembro realmente o nome da peça, era uma peça espanhola que eu apresentei no Teatro do Cine. O senhor fazia o que nessa peça? Qual era o seu papel? Eu era um sujeito que era mais ou menos um idoso e ele tinha uma vida muito contraditória e era como se fosse aquele boêmio dos tempos antigos. Era mais ou menos assim, tá? Então assim, eu não lembro, pra te falar a verdade, me fugiu até o nome da peça agora, mas isso já tem mais de 20 anos, né? Já remonta umas décadas, né? Isso a idade também pesa um pouco. Um abraço, gente. A gente tá recebendo hoje o professor Gilson Freitas para uma conversa aqui no Palavra Franca. E eu quero mandar um abraço
para o meu amigo presidente da Cival, o nosso presidente Anderson Soares. Um abraço, presidente, parabéns pelo trabalho desenvolvido aí. Um abraço para a professora Isabela. Gente, hoje está acontecendo na Unidesc o Luau, se não me engano é a segunda edição do Luau da Contabilidade, né? Um abraço, professor Vitor, professora Isabela. Tivemos ali uma recepção sensacional no Luau da Contabilidade. Dá tempo, sei lá, hoje e amanhã, hoje está no auditório da faculdade e amanhã lá no Tamareiras. Então, você é o convidado da Unidesc. Luau da Contabilidade. É a segunda edição, se não me engano. Quero mandar um abraço para toda a equipe aí da Unidesc, na pessoa do professor Vitor e da professora Isabela Calegaro. Um abraço, pessoal da Unidesc. Professor, então... Luau é uma coisa boa, hein? Amanhã, inclusive, o senhor está convidado também. Vamos lá, gente. Vamos lá prestigiar amanhã o Luau. Vai ser lá no Tamareiras. Luau da Contabilidade, né? É organizada pela Unidesc. Então... Professor, sim, atuando como teatro, e aí como é que chegou Atuei nos grupos teatrais, e aí nós formamos o VMV como instituição, ainda no início dos anos 2000, né? Aí eu ficava atuando no VMV, atuando em Brasília, atuando muito no Gama eu atuei muito no grupo Companhia Bagagem, que eu acho que ainda hoje existe. É um grupo muito antigo, lá é um grupo muito mais antigo do que o VMV, o grupo lá é dos anos 80, é muito antigo lá, um grupo que tem muita história em Brasília. Então eu fiz muito teatro para lá. E aí, em 2005, nós começamos a atuar com projetos sociais no Céu Azul, com o Vem Viver, né? Começamos a atuar com vários projetos sociais, o Esporte e Lazer da Cidade, o Vem Viver com Arte. Esses projetos, eles foram ganhando repercussão no município como um todo. E aí eu fui ganhando gosto de atuar com a comunidade, atuar com os jovens, com crianças e adolescentes. A gente atuava bastante, só que eu não tinha nenhuma noção de garantia de direitos. E aí eu comecei a gostar disso e aí percebi o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar na época também era um grupo ainda que... Era um grupo assim, um conselho que na época ainda estava se profissionalizando, que ainda nos anos 2000 o Conselho Tutelar não tinha uma certa profissionalização como se exige hoje em dia, né? E eu comecei a observar aquilo, eu vou me candidatar ao Conselho Tutelar, já que eu atuo com projetos sociais, já que eu atuo com crianças e adolescentes, já que a gente luta pela garantia do direito de crianças e adolescentes, eu vou me candidatar. Só que eu não tinha nenhuma noção também de como que era isso. Eu fui por ir, né? E aí, na época, eu fiquei na suplência em 2009 e acabei sendo chamado logo em seguida para compor o conselho, né? E aí compus o conselho até 2016. E aí foi no conselho onde eu arrumei muita experiência. O conselho realmente, esses 2 primeiros mandatos, eles me serviram assim de bastante experiência mesmo, de buscar conhecimento. Foi na época assim onde realmente a gente teve assim muitas dificuldades. Eu tive realmente muitos problemas, inclusive de problemas políticos realmente de fato, onde a gente teve que buscar realmente conhecimento. Eu me sentia assim obrigado na época, não, eu tenho que conseguir mais conhecimento, porque senão eu vou me perder aqui nesse meio aqui, né? E aí foi onde fui atrás, fui buscar conhecimento, estudar a respeito. Hoje eu digo que eu sou assim um pesquisador. Sim. E aí sou até assim, modéstia à parte, um assim pesquisador como poucos realmente de fato. Eu esqueço até um pouco da modéstia, porque assim, eu pesquiso. Sim. Pesquiso realmente diariamente, eu estou pesquisando sobre as leis, eu estou pesquisando sobre a garantia de direitos. Se atualizando, né? Se atualizando, porque é assim, algo que a gente tem que se atualizar diariamente. E aí, quando eu saí do Conselho Tutelar em 2016, eu percebi assim, que as escolas elas tinham uma grande dificuldade para lidar com crianças e adolescentes. As escolas elas sempre chamavam o conselho para tudo. O aluno estava assim, muito mal educado, chama o conselho. Isso os pais também. Não consegue educar os filhos, chama o conselho. Inclusive os pais usavam muito isso. Menino, se você não parar com isso, eu vou chamar o conselho para você. Ainda fazer o conselho virar um bicho.
Era uma coisa assim que para algumas pessoas eu chegava e falava, gente, olha, eu posso ter assim uma cara feia, eu posso não ser a cara das melhores, mas eu não costumo trabalhar assustando crianças, então não adianta me chamar para dar um susto. Não vai rolar. Então esse negócio de eu vou chamar o conselho aqui para te dar um susto, né? Porque os pais costumavam ter essa conversa, eu vou chamar aqui o conselho para te dar um susto. E esse não é o papel do conselho. Eu não trabalho assustando criança, né? A não ser que seja um trabalho à parte, você me paga para Mas enfim, brincadeiras à parte, sempre teve isso de os pais e as escolas às vezes não entenderem de fato o papel do conselho. A gente precisa montar um projeto para levar o conselho para dentro das escolas. Né? E essa ideia de se trabalhar a garantir direitos dentro das escolas já vinha sendo formada também. Inclusive a LDB, Lei de Diretriz e Bases da Educação, ela recebeu uma mudança ainda em 2012, 2013, onde teve a obrigatoriedade de colocar a formação continuada para os profissionais de educação dentro das escolas, tá? De trabalhar os temas transversais dentro das escolas. Aí foi nisso que eu pensei no projeto e a partir de 2017 eu fui para a Secretaria de Educação, assim, sempre com a grande preocupação de realmente fazer com que todos vejam a importância de se trabalhar a garantia de direitos dentro das escolas. Muito bem. É lá que é essencial a gente começar esse trabalho. Tá? E a escola, eu costumo sempre dizer nas minhas idas, conversar com os profissionais de educação, que eu vou assim, toda semana eu tenho agendas nas escolas conversando com os profissionais de educação. Eu sempre digo, olha, a escola, ela muitas vezes está inserida em comunidades muito problemáticas. E os profissionais de educação, eles não têm como fugir dos problemas que estão ali em volta da escola. Não tem. Não dá para também os profissionais de educação fingirem que aqueles problemas não existem. Sim. Então, o profissional de educação ele tem que se preparar para lidar com aqueles problemas. E a escola que eu acredito é uma escola que se insere em uma escola problemática e de alguma forma faz a diferença nessa comunidade. Entendeu? Então, assim, com essa conversa, é dessa forma que eu levo essas informações para os profissionais, levo as informações do que é a garantia de direitos de fato, levo as informações que hoje é de extrema necessidade que os profissionais de educação se preparem e entendam pelo menos o básico da garantia de direitos. Se tornou lei, está no artigo 70A, inciso 3 do ECA, que a formação continuada ela deve ser colocada diariamente dentro das escolas também, tá? É obrigatório. É obrigatório que existe essa formação continuada. E eu sempre digo para os professores, para os profissionais, vocês podem observar hoje em dia qualquer profissional de educação. Nos concursos que vai se fazer hoje em dia, exige-se conhecimento na área dos direitos da criança e do adolescente. Concursos na área da educação. Então, já encontrei muitos professores, muitos colegas que dizem assim, mas eu me formei foi para dar aula. Não foi em direito que eu me formei. Não, mas você trabalha com crianças e adolescentes que vivem em comunidades problemáticas e eles vão trazer esse problema para dentro da escola. Não tem como fugir disso. Então, ou você aprende a lidar com esses problemas, ou você não vai conseguir dar aula. Eu sempre digo para os professores também, não existe uma escola perfeita, não vai existir, um professor nenhum vai encontrar uma escola onde diga, essa escola não vai me dar problema, essa escola eu vou entrar na sala de aula, dar minha aula e sair de forma tranquila. Não vai encontrar essa escola, não vai. Ou o professor se prepara para lidar com os problemas diariamente ou não vai conseguir dar aula. São muita demanda, né, professor? É muito. Professor, o senhor dá essas palestras só para os professores, profissionais da educação, ou também para os alunos? E eu estendo mais um pouquinho para os pais desses alunos, ou seja, essas palestras são para que grupo? Para todos. Você falou exatamente os grupos assim, que eu mais trabalho mesmo. Eu faço as formações continuadas para professores, né, para os profissionais da educação. Sim. Eu converso com crianças e adolescentes, inclusive hoje estive em uma escola, a Escola Gilmar de Jesus Cavalcante, um abraço para os profissionais da escola, né? Estive lá hoje conversando com as crianças e adolescentes, conversando inclusive sobre o tema do Maio Laranja,
Estive conversando lá hoje, levando essas informações, e essas informações elas têm que ser levadas para as crianças e adolescentes também, tá? Porque a gente combate esse crime que nós iniciamos conversando aqui com informações. É com informações. Aí eu estive lá hoje conversando com esses alunos. Na segunda-feira eu vou estar conversando com alunos da Escola Vivendo e Aprendendo, com alunos da Escola Judite Maria. Na terça-feira eu vou estar em reuniões com pais na Escola Rui Barbosa. Tá. E vou estar também na Escola Casinha Feliz, já conversando com os profissionais de educação. Na quarta-feira eu vou estar, agora me fugiu a escola que está na agenda, mas vou estar em uma escola na quarta. O senhor tem agenda para a semana toda? Tenho. Semana que vem eu tenho agenda até quinta-feira. Na sexta que eu estou livre de agenda, por enquanto, né? Então é isso. Eu trabalho com esses 3 públicos principalmente. Pais responsáveis, professores e alunos, né? Levando essas informações. E sobre números? O senhor, como é um formador de opiniões e um profissional da área, palestrante, deve ter alguns números aí. Que números você teria para nos passar hoje aqui? Com o foco do Maio Laranja, com o foco do abuso e exploração sexual. Veja bem. Não são números muito animadores, são números assim bastante tristes e que infelizmente assustam certas pessoas. Tem alguns colegas que costumam dizer, não, mas esse número é impossível, não existe esse número não, mas são estimativas e são números assim que a gente costuma trabalhar. Mais de 80% dos casos de abuso sexual ocorrem ou dentro da família ou nas proximidades. Isso é fato. Mais de 80%. Então, quando a gente costuma dizer assim, abuso sexual, aí algumas pessoas pensam, esse abuso deve ser na rua, esse abuso deve ser na escola, esse abuso deve ser em algum lugar. Não, o mais normal é dentro de casa. É mesmo, infelizmente. A grande maioria é no ambiente de pessoas próximas. A grande maioria dos abusos sexuais, quem comete é quem deveria proteger. Meu Deus. Quem comete geralmente abuso sexual é pai, padrasto, tio, irmão. São essas pessoas que mais cometem abuso sexual. Tá? Vizinhos, às vezes, tá? Mas vizinho já fica um pouquinho mais distante. Tá? O mais normal é pai, padrasto, irmão. Pessoas dentro de casa. Dentro de casa. Tá? Dentro de casa. E é por isso que o crime de abuso sexual ele é o crime mais escondido que existe. Uma coisa que eu costumo sempre dizer também, você pensa em qualquer crime, um roubo, aparece logo a vítima. Sim. Né? Um homicídio, obviamente tem uma vítima ali. Né? O abuso sexual, a vítima não aparece. Não tem muitas vezes coragem disso. Não aparece, você não ouve falar, a vítima não tem coragem de falar sobre. A vítima muitas vezes é uma criança de 3, 4, 5 anos que não sabe nem o que é um abuso sexual. Não sabe nem o que é um abuso sexual, só sabe que está passando por algo que incomoda, mas muitas vezes acha que faz parte e vive daquele jeito, né? Então, infelizmente é isso. Mais de 80% dos casos ocorrem dentro da família ou nas proximidades. Tá? Estima-se que 1 a cada 5 crianças, veja bem, aí esse número assusta. 1 a cada 5 crianças estima-se que durante o desenvolvimento dela, ela passe por algum abuso sexual. Meu Deus do céu. Em torno de 20%, né? Isso é muito. Muita coisa. É muito. Quando eu chego nas escolas que eu falo isso, aí os professores costumam assim, a não acreditar, costumam a demorar. E é normal, as pessoas costumarem a demorar a acreditar nisso. Porque a pessoa pensa assim, não, mas na minha escola tem 400 alunos. Se 1 a cada 5 dá 20 por 100, vai dar o quê? 40, 80 crianças que sofrem abuso sexual aqui. Pois é, só que primeiramente esses números eles são estimativos. Não quer dizer que esses números sejam exatamente aquilo que sejam precisos. São estimativas, tá? Estimativas primeiramente porque sabe-se que a maior parte dos números estão escondidos, ninguém vê, tá? Há uma subnotificação. Subnotificação é muito alta. Então, outra estimativa, para cada caso de abuso sexual que aparece, que é descoberto, estima-se que 10 outros estejam escondidos. Meu Deus, para. Quero aí, calma, gente, é muita informação. Para cada caso notificado, 10
não foram notificados. Exatamente. Estima-se que 10 outros estejam escondidos aí em algum lugar, tá? Meu Deus. Então, E são pessoas que estão entre nós, professor. São pessoas que estão entre nós. Pessoas ainda com aquela mentalidade que eu acho que aqui é meu filho, eu sou dono, eu posso fazer o que quiser. Mesmo com tanta informação, com tanta... Pois é, mesmo com tanta informação, mas eu acho assim que as informações hoje em dia, a internet está aí com a ideia de que está passando bastante informação, mas eu acho que essas informações, a informação de qualidade, ela não chega nas pessoas. Né? A verdade é isso. Então uma curiosidade, dentro desse assunto, uma curiosidade, a gente sabe que quando se fala de abuso, geralmente fala-se abuso de meninas, mulheres, mas e a questão dos homens, dos meninos que são abusados? Essa estimativa de subnotificação termina aumentando? Olha, aí de homens para mulheres não tem assim uma diferenciação de qual que aparece menos, qual que aparece mais. Tá? Não tem essa diferenciação, até mesmo porque o abuso sexual contra crianças ou adolescentes ali, ele acaba sendo escondido dos dois lados. As estimativas que existem é que a grande maioria das vítimas de abuso sexual são do sexo feminino. A maioria. Isso é fato, a grande maioria. Mais de 70% das vítimas é do sexo feminino. Mas existe ali de 20% a 30% que são do sexo masculino também. Então as pessoas às vezes pensam, não, mas as vítimas de abuso sexual é só as meninas. Não. Não tem. Existe um certo número ali que são meninos também que sofrem abusos. Inclusive, talvez o público aí vai se recordar, e talvez você se recorde também, há uns 4 anos atrás, teve um crime que repercutiu bastante aqui na Samambaia, Distrito Federal. Sim. Onde uma criancinha, um menino, sofria abusos pela mãe e pela madrasta, que era um casal homossexual. Sim. Na época, né? Então... Ele chegou a morrer, né? Mataram a criança, né? Exatamente. Chegaram, inclusive, a cortar o pênis da criança. Não cortaram o pênis do menino, esfolaram o menino, parece. Foi uma crueldade. Ele em menina. Meu então, Deus assim, do céu. É um caso de abuso sexual com o menino, isso aí. É abuso. Sim. Não tem como dizer que não, que é abuso sim, tá? E a outra coisa importante da gente falar de abuso, e até a gente começa a entender de forma melhor esses números de que 1 a cada 5 crianças sofre abuso. A gente começa a entender melhor da seguinte forma. O abuso sexual, ele nem sempre é o ato consumado. Nem sempre. Tá. Nem sempre o abuso sexual quer dizer que consumou-se um ato sexual ali. Não. Às vezes é só a tentativa. Às vezes o abuso sexual é só a tentativa, é só alisar, é só passar a mão, é só tirar fotos pornográficas, é só expor partes íntimas do corpo, seja o abusador com a vítima e seja da vítima para o abusador, tá? Não deixa de ser abuso do mesmo jeito. Não deixa de ser abuso, tá? Então é fotos, vídeos, palavras, usar palavras de cunho sexual com uma criança é abuso sexual, tá? Você quer ver um abuso que às vezes os casais cometem e não percebem disso? Vou citar um caso aqui que inclusive é um caso dito por uma colega minha ali na educação, que ela trabalhava em uma escola em Brasília e lá durante as aulas de fazer desenhos com crianças, que é uma das formas de se trabalhar o tema transversal com crianças, é trabalhar o desenho. A criança ela não tem muita criatividade, a criança vai desenhar o cotidiano dela, o que ela vivencia. Ela não é igual um adolescente que ele viaja na criatividade, né? A criança ela desenha só aquilo. Aí a criança desenhou o papai e mamãe e desenhou o papai pelado. Pelado e com um negócio lá. Entendeu? A criança então ali, né, notadamente... Ali já tem um alerta ali, né? Sim, já tem um alerta ali. E aí no que foi verificar-se, verificou-se que o pai ele não cometia um abuso direto contra o filho. Só que o que o pai fazia? Ele tinha o costume de, a casa é minha, posso fazer o que quiser. Saía do banho pelado, andava pelado dentro de casa. Então para a criança, a visão do pai dela ali era daquele jeito. Era aquilo ali. A criança também não ia entender que era um abuso sexual, não tinha a mínima ideia, não tem como ter. Uma criança de 3, 4, 5 anos não vai ter ideia de ter um abuso sexual. Só que coloca para desenhar o papai e a mamãe, tá lá o papai pelado igual ela vê, né? Isso ali é um abuso sexual. E as pessoas às vezes não têm ideia disso, né? Uma outra forma de abuso que pode ser também, muitas famílias às vezes têm só um colchão em casa. Aí dorme lá o papai e a mamãe e o filho lá no meio lá. Aí eles olham pro lado lá, tá lá o filho dormindo lá, a filha dormindo. E eles vão lá pro momento íntimo deles lá. Só que aquela criança em algum momento vai acordar.
E termina vendo a cena. E aí vai ver aquela cena, né? Vai ver aquela cena. E aí muitas vezes é uma criancinha pequena de 3, 4, 5 anos. Aí a criancinha chega na escola e começa a repetir a mesma cena com os coleguinhas. E para ela é algo normal. O problema está criado aí. Pois é, isso é abuso sexual. Então, quando a gente começa a citar esses exemplos assim, aí nós começamos a entender que o abuso sexual ele não ele é mais comum do que a gente costuma pensar que seja, e que esses números, essas estimativas de 1 a cada 5 crianças passam por algum abuso no desenvolvimento dela, não chega a ser tão exagerado assim. Tem muito mais coisa, né? Tem muito mais coisas aí que a gente não fica sabendo, infelizmente, tá? Então esses são os números que realmente assustam. Então assim, o abuso sexual ele independe de etnia, de classe social, de sexo, seja masculino ou feminino, ele acontece em todos os locais, em todos os ambientes, ele acontece posições sociais, posições sociais altas, em todo local ele acontece, tá? E aí uma coisa que eu costumo sempre dizer: as pessoas elas têm muito preconceito com uma palavra na escola: educação sexual. Você sabe que as pessoas têm muito preconceito quanto a essa palavra. Quando se fala de educação sexual, isso já assusta muita gente. Já gera uma polêmica. Já gera uma polêmica aí. Só que essa polêmica ela não deve existir. Porque a educação sexual ela não é falar de sexo na sala de aula. Não é, e eu falo aqui como professor e falo pelos professores, pelos profissionais que eu conheço. A educação sexual ela não é falar de sexo. A educação sexual é passar informações de forma adequada para as idades que eles estão atendendo. Então a educação sexual com crianças é passar musiquinhas infantis que mostram ali o sentido de proteção, é passar através de desenhos infantis inclusive. Tem desenhos da Turma da Mônica que mostram lá a garantia de direitos de uma forma leve para crianças. Então a educação sexual para crianças é isso. E para adolescentes... Não é ensinar o menino a fazer sexo não, gente. Não é. E eu quero que as pessoas, inclusive, comecem a entender isso de uma forma melhor, que os pais e responsáveis comecem a entender que isso é lei, isso está na garantia de direitos, isso está na LDB. A LDB ela cobra que os professores, os profissionais de educação trabalhem esse tema de forma transversal nas escolas, em sala de aula, que isso seja trabalhado, porque se nós sabemos que o abusador está, na grande maioria, na casa das vítimas, se nós sabemos disso, então é a escola quem deve passar informações para dizer para a criança: olha, isso é certo e isso é errado. Se isso está acontecendo com você, procure ajuda. Tá? E obviamente que o abusador ele vai ser contra isso a todo momento. Então, pastor, uma coisa que eu costumo sempre dizer: a pessoa que fala muito de que que eu não permito que fale de certas coisas com meu filho, eu sempre fico com o pé atrás. Tem alguma coisa errada na sua opinião? Porque assim, o abusador ele vai ser o primeiro a ser contra que o filho adquira informações, tá? Então, eu só quero deixar esse recado para a comunidade, tá? Professor, o senhor vai ter que voltar novamente, porque uma entrevista só não dá não, é muita coisa. E da próxima, acho que a gente pode abordar esse assunto aí, educação sexual. Já deixar como sugestão de tema, né? Gente, estamos recebendo aqui hoje o professor Gilson Freitas, que é palestrante, para falar aqui um pouquinho aqui do assunto que é o Maio Laranja, a semana, inclusive, que acabou de encerrar a semana de combate ao abuso e à exploração sexual contra jovens e adolescentes. Professor, vamos deixar as câmeras do nosso programa para o senhor mandar suas considerações, seus recados aí. O programa é todo seu. Quero mandar um abraço a todos os professores do município, todos os profissionais de educação, as orientadoras que fazem assim uma campanha muito importante, que ajudam bastante nesses trabalhos nas escolas. Elas estão fazendo um trabalho lindíssimo nas escolas do município, então quero deixar um abraço a todas elas, um abraço assim às profissionais lá da Secretaria de Educação mesmo, do pedagógico, que dão sempre o maior apoio para a gente. Um abraço para a professora Rudilene, que abriu as portas da educação e sabe da importância desse trabalho. Enfim, um abraço a todos, um abraço aos familiares, um abraço a meus parentes, que infelizmente a gente perdeu um primo ontem, um primo muito querido, mas um abraço a todos e que se sintam confortados. Então é isso. Gente, semana que vem tem mais, lembrando
Vai lá daqui a pouquinho no YouTube, essa entrevista está disponibilizada lá. Programa Palavra Franca. Se inscreve, compartilha e deixe seu comentário, ok? Semana que vem tem mais. Lembrando que se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se eu não estiver, gente, é porque eu estarei com ele. Tchau, pessoal, e até a próxima.